terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu que os planos de saúde, eles têm a obrigação de custear os insumos que são considerados indispensáveis para o tratamento na modalidade home care, conforme a prescrição médica, sendo o valor do atendimento domiciliar limitado ao custo diário em hospital. Essa lei obriga agora aos planos de saúde sobre essas questões relacionadas a insumos para pacientes em tratamento via home care. Bom dia, Viderlando. Bom dia quem nos assiste. De fato, eu diria que foi uma decisão importantíssima essa, do ponto de vista de criar um precedente mais robusto, mais firme da Corte Superior para que os estados, né, os tribunais regionais passem a seguir e adotar esse caminho, né? Porque assim, a discussão no home care sempre foi travada no sentido, primeiramente, em relação à questão de previsão contratual. Isso já foi devidamente assentado pela Corte também, e a jurisprudência hoje é extremamente ampla nesse sentido. Não há que se discutir se há ou não previsão contratual. Havendo necessidade de prescrição do médico assistente, deve sim haver a cobertura nesse formato de assistência. E agora travou-se outra discussão, no tocante à questão dos insumos. Nesse caso concreto que o STJ decidiu, para você ter ideia, foi ofertado o serviço nessa modalidade, nesse formato. Por outro lado, os insumos inerentes àquela assistência, se compreendeu naquela oportunidade que seria algo particular, onde o paciente, veja, pasmem, onde o paciente deveria adquiri-los e não a operadora de saúde fornecê-los. Isso foi corretamente retificado pelo Tribunal Superior agora. Inclusive, eu diria que a ministra, quando proferiu o seu voto, ela foi muito assertiva, muito firme, no sentido de que, caso assim procedesse a operadora lá na ponta, ela estaria desvirtuando a sua finalidade enquanto prestação de serviço de saúde para o paciente. Porque, veja, no caso concreto, trata-se de uma idosa que necessita de vários insumos, né, no seu dia a dia, incluindo fraldas geriátricas, luvas, enfim, vários e vários procedimentos que são ali ofertados a ela por meio de uma equipe multidisciplinar. Então, o que foi assentado e decidido pelo STJ deve sim haver a cobertura plena por parte da operadora de saúde para o paciente assistido nesse formato, porque, veja, Viderlando, é como se no hospital ele estivesse. Esse é o racional. Se o paciente estivesse internado numa instituição hospitalar, ele receberia todo esse suporte e todos esses insumos. Então, não se concebe que, pelo simples fato da modalidade ser, no caso, home care, que ele deixa de ser assistido. Porque a assistência parcial, nesse caso, pode ser caracterizada como uma desassistência do paciente. Agora, quando se fala, por exemplo, desses insumos, os itens desses insumos, eles precisam estar inseridos no contrato ou vai de acordo com o tratamento e, de repente, existe a necessidade de outros equipamentos, de repente, de outras medicações, de itens básicos mesmo, mas se não tiver no contrato, mesmo assim, as operadoras de plano de saúde, elas têm a obrigação de dar essa cobertura com essa lei? Sim, veja, porque na realidade o que se discutia no caso concreto era justamente isso, né, que não havia uma previsão contratual desse tipo de fornecimento de insumo. Mas é aquela coisa, mais uma vez eu ressalto, se o paciente estivesse internado em uma instituição hospitalar, ele teria todo esse suporte. E o que a gente precisa deixar claro é que a interna, ele não está ali em férias, em colônia de férias, ele está internado no seu domicílio. Né? Por alguma particularidade, o médico prescreveu esse formato de assistência, é isso que tem que ficar muito claro. E nesse momento, Viderlando, veja, quando o médico prescreve essa assistência em home care, ele traz minuciosamente o que é que o paciente necessita, não só de assistência profissional, né? Muitas vezes é uma equipe multidisciplinar, bem como medicamentos, dieta, insumos, ou seja, tudo isso é discriminado pelo médico assistente e é dever da operadora assistir o paciente de forma adequada, porque no caso concreto, inclusive, a família tinha dificuldades econômicas de prover isto para o seu familiar. Imagina. Né? Esse é que é o grande detalhe. E aí você faz como? Você deixa o paciente desassistido lá na ponta, então é inconcebível. Foi isso que o STJ acertadamente retificou e fez com que a operadora, nesse caso concreto, passe sim a prover tudo que o paciente necessita, como se no hospital ele estivesse, porque na realidade é uma internação em substituição à modalidade dentro da instituição hospitalar, mas não deixa de ser uma assistência integral. Eu diria também que outro ponto bem interessante foi a questão do limite, né? Então, a operadora questiona muito como é que ela vai aferir dia a dia esse custo, mas o STJ, acho que ele foi muito feliz quando ele coloca que o custo é a média diária de uma instituição hospitalar. Então não tem dificuldade, né? E eu acredito que esse parâmetro
fica muito clara, né? Até para os leigos, né? Para você entender que todo o aparato ele precisa ser montado como se você estivesse de fato no hospital. Só que ao invés de estar no quarto de hospital, você está em sua casa, desde que é autorizado pelo plano, desde que tenha uma prescrição médica, não é isso? É importante você ressaltar esse ponto, porque, veja, não é um desejo da família, não é a família que diz que quer que o paciente vá para a home care. Isso é uma constatação, né, uma aferição que é feita pelo profissional médico, e ele verifica uma necessidade daquele paciente, né, porque é um paciente muito específico, tem muitas minúcias no entorno desse paciente, no ponto de vista de dificuldade motora, de dificuldade de deslocamento, de estar levando esse paciente para lá e para cá. Então, a comodidade e o conforto na sua residência é muito maior. Mas isso não dá espaço para que a operadora se exima das responsabilidades. Então, ela deve arcar com a sua finalidade e deve prover o paciente de tudo que ele necessita. Entendi. Como você bem destacou, é como se no hospital ele estivesse. Falando um pouquinho dos planos de saúde que se negam, por exemplo, a fazer e continuar com a prática anterior de cobrar de muitos pacientes até a compra desses insumos. Quais são as sanções penais que essa operadora de plano de saúde pode responder caso o cliente entre na justiça, por exemplo, para reivindicar esses direitos? Veja só, Videlão, o interessante é assim, que os familiares, a partir do momento que se deparem com esse tipo de situação, no caso concreto, de algum óbice, de algum obstáculo criado pela operadora, é importante que automaticamente ele reporte o caso para a Agência Nacional de Saúde Suplementar. A gente sempre ressalta essa ferramenta que é importantíssima e às vezes pouco utilizada pelo consumidor. Então funciona muitíssimo. A ANS ela é muito ativa no sentido de fazer contato com a respectiva operadora, buscando levantar informações sobre aquele caso concreto. Se a ANS constatar que de repente está existindo ali alguma prática abusiva por parte da operadora, ela já pode de pronto aplicar alguma medida administrativa, né, aplicar alguma sanção, até multa se for o caso, junto àquela operadora e também determinar que ela faça toda aquela assistência que ela está se negando a fazer. Então, é importante que os familiares, nesse caso, se mobilizem nesse sentido, de repassar essa informação adiante, né? Porque não dá para ele ficar tratando diretamente com a operadora, ela não faz o deferimento, também não presta assistência e a família não sabe o que fazer. Então, é importante buscar e é fácil, só é ligar no 0800, é gratuito, inclusive, a ligação. Entra no site ans.gov.br, tem lá o 0800, liga, abre uma reclamação e a ANS ela dá sim o retorno ao paciente dizendo o que é que ela aconselha naquele caso concreto. Não resolvendo, ele passa para o passo seguinte, que é buscar auxílio nas instituições que defendem e amparam os consumidores. Não resolvendo também, aí infelizmente, e a depender da urgência do caso concreto, é importante que ele busque, se for o caso, o Poder Judiciário, fazendo com que o Judiciário obrigue essa instituição a cumprir com o seu dever de forma breve, como necessita o paciente estar na ponta. E essa decisão já é imediata, a partir de agora já, né? Então tem que valer de fato ou tem um prazo preliminar para poder passar a valer? A ministra, quando proferiu a decisão, ela destacou a legislação que ampara isso já. Nós temos a Lei 9656, que versa sobre a questão da regulação da atividade dos planos de saúde, e nós temos a questão de todo o arcabouço normativo, desde a Constituição Federal, o Código Civil e etc. Então já existe norma. O que não estava existindo era o cumprimento dessa norma. Entendi. E o STJ agora deixou isso muito bem firmado, no sentido de que não há o que discutir nesses casos. Deve haver a cobertura plena, conforme a prescrição do médico assistente. Sim. É o médico ali que está assistindo o paciente diretamente, que é o senhor do tratamento. Ele é que sabe a necessidade real daquele paciente, não é o diretor da operadora, não é qualquer auditor que chega aí no meio dessa situação. É o médico que está assistindo o paciente. Havendo a prescrição, havendo a necessidade, deve ter sim a cobertura plena. Tem algum perfil já, inclusive, definido aqui em Alagoas dos pacientes que muitas vezes recorrem, né, que tem, através dessa prescrição médica, a necessidade de levar o home care mesmo para poder fazer parte desse tratamento? São pessoas idosas, são adolescentes, tem esse perfil, esse estudo? Muitas vezes você tem deficientes físicos, né? Você tem idosos, assim, em grande maioria, sim, pessoas com moléstias graves, né? Com doença grave, né? Paciente com câncer. Então, ou seja, são pacientes que já estão da metade do caminho para lá, né? Então, ou seja, eles necessitam de todo um aparato, de toda uma assistência. É um paciente que é extremamente dolorido para ele, muitas vezes, esse deslocamento, né? Bem como o ambiente hospitalar também, porque para a família é muito complexo essa demora, né? O paciente passar meses dentro de uma instituição hospitalar. Então, quando ele consegue ser estabilizado e ter a possibilidade de estar no conforto do seu lar, com os seus entes queridos ali,
E recebendo toda a assistência, é aí nesse momento que se verifica a possibilidade de socorrer, o médico faz a prescrição. E veja, Videlan, é importante que a gente ressalte aqui para quem nos assiste que o custo para a instituição, para a operadora de saúde, é infinitamente menor do que se ele tivesse dentro de uma instituição hospitalar. Então não há qualquer motivo para a gente conceber esse tipo de obstáculo de não assistir o paciente conforme a prescrição formulada. Agora, falando exatamente sobre o tratamento em si, tem casos sendo relatados dessa magnitude aqui em Alagoas? Você tem sido, por exemplo, procurado como advogado para poder dar um direcionamento para algumas famílias que passavam, por exemplo, por essa dificuldade em ter que bancar os insumos para o tratamento daquele ente querido em sua própria casa via home care? Sim, nós temos inúmeros, inclusive, Videlan, o que acontece muito ainda, infelizmente, sequer haver a cobertura do formato. Então, as operadoras ficam questionando ainda esse tipo de argumento, no sentido de que não há previsão contratual, no caso daquele plano, para que ela assista por via de home care. Mas a jurisprudência é extremamente ampla no país já nesse sentido. Não se discute isso, se há previsão ou não. Não é o fato de ausência de previsão que dará ensejo a uma desassistência do paciente lá na ponta. Então, a justiça tem sido muito sensível nesses casos e é importante que o paciente também tenha ciência. A justiça geralmente é sinônimo de morosidade, de demora, os processos são longos, de fato são, mas o processo para discutir o mérito. Esse tipo de situação ela é analisada de forma muito breve, porque se pede aí uma liminar. Se há uma necessidade ali urgente de uma assistência que não está sendo oferecida, o juiz profere uma liminar e depois vai se discutir o mérito no processo. Entendo. Mas o paciente, de pronto, deve ser assistido. Então, a justiça é muito breve nesses casos. Nós temos casos aí, em menos de uma semana, a liminar sendo deferida para que aquela paciente ou aquele paciente seja assistido como deve ser e como mandam as normas que versam sobre o caso. Muito obrigado pelo tema que você trouxe aqui para o TV Mar News, sempre acompanhando, claro, essas decisões e que são favoráveis para a sociedade, quando se tem essa disputa em que os planos de saúde, é que na verdade já existem tantos trabalhadores que dentro de um sacrifício mensal, eu digo por conta realmente até de uma experiência em casa, eu fico às vezes de queixo caído com o valor que se cobra, por exemplo, para os meus pais, o plano de saúde. E quando chega na hora que precisa, eles passam tanto tempo pagando, chega na hora que precisa, aí encontra esses obstáculos. E você sempre traz esse trabalho relevante em termos de prestação de serviço aqui para o TV Mar News. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, é uma satisfação. Bom dia para todos, estarei sempre à disposição.